de Deus. Você crê nisso, tudo que você cantou? Então você fez uma oração, né? Você profetizou sobre a sua própria vida. Para ser pai e mãe de multidões, você tem que cumprir esse segundo hino, né? Você tem que dizer sim para o Senhor. Você tem que estar apto, tem que ter uma vida... eu começo a andar, né, Vitor? Desculpa lá. Eu tenho que aprender a ficar quietinha aqui. Mas essa é a vida que Deus espera de mim e de você. Uma vida que contagia, que emana luz, que irradia a presença dEle, que anuncia a salvação, que atrai para a luz. É vida cheia da presença do Senhor, é capaz de cumprir com os seus planos, com os seus propósitos. É para isso que nós fomos chamados. Para isso nós precisamos ser dirigidos, alimentados por uma força maior, por um combustível chamado sonho. Tudo que nós fazemos na vida é baseado nisso. Nós sonhamos, nós projetamos alguma coisa, traçamos metas, planos, e a partir daí nós buscamos força para realizar tudo aquilo. E eu tenho certeza que cada um de nós, cada um de vocês que estão aí, tem metas, tem planos, tem sonhos para ser realizados. Quantos tem? Todos, todos. E há alguns sonhos que vão de encontro à presença de Deus, que vai de encontro aos sonhos que que Deus tem para nós. E aí, quando acontece esse casamento de sonho nosso com aquilo que Deus sonhou para as nossas vidas, então é perfeito. Aí acontece tudo isso que nós cantamos aqui. Nós estamos aptos, nós estamos cheios da presença do Senhor. E é impossível alguém que tem paz, que tem a doce presença do Espírito Santo, passar despercebido. É impossível essas pessoas entrar e sair de um ambiente sem que as pessoas notem a luz do Senhor na tua presença. É impossível você chegar perto de alguém necessitado, seja em que área for, em circunstância que for, e não ter para ele uma palavra de bênção e não ministrar sobre a vida dele com o amor do Pai. É essa a proposta de Deus para as nossas vidas, ser vidas que contagia. Não estou falando de motivação não, igreja, porque isso é só uma parte, não é, do contágio que o cristão tem que ter. Mas olha, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, quando nós dizemos sim para o Senhor, e há esse casamento de sonhos, então algo novo acontece. Quando nós olhamos para o contexto bíblico, nós vemos sonho de Moisés, por exemplo. Moisés, no contexto que ele nasceu, Deus teve um sonho com ele, sonhou com aquele homem para retirar o povo dele daquele estado de sofrimento que ele encontrava. E Moisés também teve um sonho. Ele pensou, se eu passei por essa etapa, se eu digo sim para o Senhor e executo essa tarefa até o meio, eu vou ficar frustrado. Ele queria entrar na terra prometida e não entrou, infelizmente, por outras circunstâncias contrárias. Mas ele tinha um sonho. Deus sonhou com ele e ele também sonhou com água. Obrigada. E depois nós vamos vendo outros e outros e outros. Depois vamos lá para o Novo Testamento. Jesus ali lidando com os discípulos, Pedro queria algo da parte do Senhor. Ele queria ser pescador, ele queria ganhar dinheiro, ele queria sustentar a família, ele queria ser o melhor pescador, ele queria fazer aquilo com eficiência. Mas Deus tinha outro sonho para ele. Queria que ele fosse pescador de almas, de vidas. Ana, aquela mulher atribulada da Bíblia, aquela mulher que foi tomada pelo sacerdote como embriagada. Ela tinha um sonho de sair da vergonha da esterilidade. Ela queria ser mãe. Ela só queria que a rival dela soubesse que ela era tão abençoada quanto ela. Ela só queria ser mãe. Mas Deus tinha outro sonho. Deus queria, não que ela fosse apenas uma mãe, mas que ela fosse, mas que do ventre dela saísse alguém capaz de resgatar o povo dele. Deus queria que saísse do ventre de Ana um profeta que ia tirar o povo dele daquela situação de pecado. Então, igreja, você não está aqui, amados do Senhor, só porque você veio para Portugal, só porque você tem um sonho financeiro, porque você tem projetos, porque você tem algo. Deus sonhou outra coisa para você. Essa vida contagiante envolve um sonho. Que sonho é esse? Que sonho é esse? Eu tenho que ir de encontro ao sonho de Deus. Eu realizo o meu, mas eu tenho que ir de encontro a esse sonho de Deus. O que Deus sonhou para mim? O que Deus projetou para mim? O que Deus pensa a meu respeito? Será que o meu viver, o meu falar, a forma com que eu vivo está de acordo com aquilo que Deus sonhou? Será que algum dia eu vou chegar a realizar esse sonho? Será que eu vou cumprir o projeto de Deus, o propósito de Deus, para o qual eu nasci, para o qual eu existo?
São perguntas assim que nós temos que fazer. Essa vida contagiante que é proposta nesses dias visa exatamente isso, contagiar vidas, atrair vidas para a presença de Deus, não para a igreja, não para a religião, não para a comunidade cristã Colheita, não para o pastor André ou para a pastora Eunice, porque nós não ganhamos por vidas que estão aqui, não ganhamos comissão por vidas que estão aqui, mas para o reino de Deus, para a luz, para a presença do nosso Salvador, que venha para a luz. Nós fomos criados com essa missão de transformação, de resgatar essas vidas. É para isso que nós existimos. Eu queria que os meninos da projeção me ajudassem aí, seguindo mesmo os tópicos. E eu queria que eles vão colocar ali, facilita para nós agilizarmos, mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia, na primeira referência que eles vão colocar, ou quem não tiver, que leia comigo a referência que ele vai colocar ali. Nós vamos meditar sobre isso. Sonho de Deus. Então, nós estamos numa vida contagiante, vamos falar um pouco desse sonho. O que Deus sonhou, o que Ele espera de cada um de nós, em que se baseia tudo isso que Deus planejou para a minha vida. Posso contar com a projeção, né? Aleluias, Deus. Sabe, irmãos, uma das coisas, enquanto eles colocam, uma das coisas, das várias fases que o cristão passa, eu penso que uma das mais desagradáveis, tristes, enfim, situações que o cristão pode passar é quando ele se encontra alienado. Quando ele diz assim, eu sou um alienado, ele está confessando publicamente. O que é um alienado? É uma pessoa que não tem força própria, que não consegue gerar a situação, que ele não consegue desvencilhar de obstáculos, que ele não tem vontade própria, não tem domínio sobre a sua emoção. Enfim, em linhas gerais é mais ou menos assim. Quando ele se encontra alienado, quando ele se encontra à mercê assim, da sociedade, isso eu penso que é uma das coisas mais difíceis para o Evangelho e para que o sonho de Deus se cumpra nas nossas vidas. Eu acho que a pior coisa que Deus pode olhar e ver o seu povo, os seus filhos, os seus escolhidos dessa maneira. Não foi para sermos pessoas alienadas que o Senhor Jesus salvou, resgatou a minha vida e a sua. Foi para nós sermos sal da terra e luz do mundo. Foi isso que foi ministrado aqui. O que é o sal? O que é essa substância, o cloreto de sódio? O que é esse minério, esse cristal, ou sei lá que definição nós podemos dar para isso? Por que Jesus disse assim, olha, Cristiane, você é sal da terra, você é luz do mundo? Por que ele nos equiparou? Por que ele usou essa metáfora para dizer que eu e você somos sal? Que importância que tem, que finalidade que tem o sal? Posso ficar aqui ou está a dificultar? Então, é engraçado, eu quero só chamar a atenção de vocês. Nós recolhemos alimentos ali ao fundo e pedimos para as pessoas, todos os domingos, trazerem alimentos, porque nós estamos dando assistência a algumas famílias carentes. Seria incoerente, né, falarmos de tudo isso se não estivéssemos colocando a nossa fé em prática. E nós sempre pedimos, não traga massa, não traga sal, não traga, que outro item? Farinha de trigo, que vem muito e que as pessoas não têm muita utilidade. O sal é um item muito barato, não é? É uma coisa, tem um valor irrisório e está à disposição, refinados e de tudo quanto é jeito aí. Então, é um artigo desprezível, digamos assim, numa cesta. Qualquer pessoa necessitada que esteja, com dificuldade que ela esteja a passar, ela consegue comprar 1 quilo de sal. Então, nós falamos, compre outra coisa e ofereça outra coisa. Por quê? Então, por que Jesus disse que nós deveríamos ser esse sal? Por quê? A finalidade do sal é temperar, é trazer sabor, e nós já ouvimos N e N ministrações sobre isso. Mas uma das características do sal é evitar que o estado, principalmente da carne, dos alimentos, entre em decomposição, que eles apodreçam. É para preservar a qualidade dos alimentos. Antigamente, quando não existia refrigeração, era com sal que era mantido as carnes, lembra-se? As pessoas que viam lá nos sítios, nas fazendas, viam lá linguiças e carnes e tudo aquilo sendo conservado no sal.
Então, esse sal tem uma das propriedades, é exatamente isso. Se Deus disse que eu e você somos sal da terra, então, associando isso, essa importância do sal, para além de temperar, para além de dar sabor, que tem essa composição, tem essa finalidade, então, será que nós estamos a fazer o que Jesus espera que nós façamos? Será que nós estamos a fazer isso? Se o sal tem essa finalidade, e se ele é algo assim, como eu disse, né, hoje as pessoas olham para o sal, para o item lá na prateleira, e leva e aquilo dura um tempo enorme na nossa casa, que nós até esquecemos. Outro dia faltou em casa, falei, logo o sal, né? A gente até esquece de comprar, porque aquilo dura demais. Mas o sal, por que Jesus disse? É claro que ele não estava agora no nosso contexto, não é uma instrução, não é uma palavra ministrada agora, não é contemporâneo isso. Isso foi falado lá na altura de Jesus. Por quê? Porque naquela altura, Jesus usou essa metáfora porque ele quis pegar algo que era comum em todas as casas, para todas as pessoas. Quando ele se referia a luz e sal, era algo que em todo lugar existe, que todas as pessoas têm acesso, que todas as pessoas sabem o que é. E naquela altura, o sal era algo que custava muito. A história já nos relata de guerras que houve por causa do sal. Existe o mar que é salgado, e de lá, como não existia tecnologia, então não tinha como as pessoas comercializar o sal como é feito hoje. Então, quem morava às margens da costa tinha mais acesso a esse mineral, mas nos lugares mais distantes ele era comercializado, e houve uma altura que Roma pagava parte do salário dos soldados em sal. Ele era também uma moeda de troca. Ele era usado como parte de pagamento de tão valioso que ele era peso de ouro. Então, quem comercializava, quem tinha acesso, tinha um grande poder aquisitivo. Aquilo era algo valioso. Não no nosso contexto de hoje, mas naquela altura era algo que custava muito para as pessoas. Nem todas as pessoas tinham acesso a tudo isso. Então, nós vemos hoje que o sal é uma coisa banalizada. Inclusive, e ele está presente em muitas civilizações, em épocas diferentes, e o sal é usado, infelizmente, até dentro da igreja, com um certo poder, digamos assim, entre aspas, como se o sal tivesse esse poder, né? de limpar, de purificar o corpo das pessoas simplesmente por um banho. Na verdade, não é bem esse, não era esse o propósito de Jesus, não era esse o propósito do Senhor para as nossas vidas, quando nos comparou, quando delegou para nós essa capacidade. Seja vocês têm que ser como o sal da terra, o sal da terra. Então, nós temos que cumprir esse papel, nós temos que desempenhar essa função de causar algo benéfico em nosso meio, de evitar que algo se apodreça, de ser o tempero, o sabor que o mundo precisa. Nós vamos fazer diferença quando nós entendermos isso. Amém, igreja do Senhor? Então, ser sal da terra tem um peso, tem uma importância muito grande. Eu posso evitar, no ambiente que eu trabalho, na escola onde eu estudo, no bairro onde eu estou inserido, no meio da minha família, onde quer que eu esteja, eu sou sal. Eu evito que coisas ruins ali aconteçam por causa do que existe em mim. Se eu sou sal, então eu faço diferença? Sim. E aí Jesus segue, ele diz, se o sal for insípido, se ele for sem sabor, quer dizer, se ele deixar de cumprir o papel dele, o que acontece com ele, igreja? Ele para nada serve, e acontece o quê, pastor? Ele será pisado. Quando nós não cumprimos o propósito de Deus sendo sal, então nós deixamos que algo valioso, nós deixamos de ter valor. O sal, ele tem uma capacidade única, né? Mas se misturar com uma terra ou com alguma sujeira, ele se tornar impuro, ele já não pode ser utilizado com a finalidade que ele tem. Nós não podemos usar um sal impuro, sujo na comida. Ninguém vai fazer isso, vai? Você vai fazer o uso do sal se ele estiver limpo e purificado. Ele continua sendo sal. Se você jogar a terra junto com o sal e quiser temperar uma comida, ela vai ser salgada na mesma. Mas ele já não é aquele sal capaz ele já não é puro, então ele não pode, ele já não é próprio para o consumo. Então, quem somos nós e que tipo de sal, né, que Deus espera que sejamos, e se nós estamos sendo, para contagiar, para
para envolver essas pessoas, para causar essa diferença, essa mudança, para vir de encontro a essa necessidade das pessoas e trazer e oferecer isso tudo que Deus espera de nós, eu preciso ser esse sal que salga, que tempera a terra. Se você tiver a sua Bíblia, abra. Vamos acompanhar aqui juntos. Jesus disse isso por quê? Porque ele esperava que os discípulos dele, estava dizendo aquilo, dando instruções para os seus discípulos. Então, ele esperava que os seus discípulos fossem diferentes do povo que ele estava conversando, lidando naquela altura. Ele disse... Essa diferença, queridos, essa diferença que o cristão precisa ter. Engraçado que ontem, lá na cerimônia de formatura da Márcia, o pastor Salomão até mencionou isso, né? Ele disse assim, e é engraçado que essa alienação que eu disse no início acontece muito, né, no nosso meio. Nós esquecemos do potencial que nós temos, nós esquecemos desse versículo, esquecemos daquilo que Deus depositou em nós, das promessas que Ele fez, daquilo que Ele espera de nós. Sabemos que a capacitação vem do Senhor, mas às vezes nós nos tornamos um pouco negligentes com tudo isso. E ontem o pastor Salomão ainda mencionou isso, da importância de termos mais missionários, mais pessoas que tenham conhecimento bíblico, que estejam dispostos a dizer sim para o Senhor, que estejam interessados na obra do Senhor. Na breve ministração dele, com muita unção ali, com muita sabedoria, ele ainda falou sobre isso. E é a mais pura verdade. Deus espera que haja no mundo mais sal e mais luz. Ele foca, ele quer minar a terra com esses focos de luz e de sal, para nós temperarmos o mundo todo com a doce presença dEle, com a unção dEle, com o poder dEle, para fazer as obras dEle, para realizar aquilo que Ele sonhou para nós. Ele espera que nós sejamos diferentes por isso. Então, Ele esperava dos discípulos exatamente isso, para contagiar outras pessoas e manter essas características, manter as características que... Pode seguir, Lilo. Que pode manter essas características do sal. Mas, para isso, igreja, nós precisamos imergir no mundo, no meio das pessoas, precisamos ir de encontro a elas, precisamos ter contato com elas. Nós precisamos nos envolver com esse povo, sem nos contaminar, sem perder a nossa essência, sem deixar de ser sal puro, próprio para o consumo, como Deus nos falou, não é? E deixar que isso aconteça conosco. Posso seguir? Nós temos um probleminha ali, mas não tem. Vamos seguir. Tem uma citação muito interessante do pastor Rick Warren. Ele disse assim: cada cristão precisa de mais do que um estudo bíblico para crescer. E é muito interessante, isso dá muito o que pensar, né? Nós pensamos que num curso de obreiros que está sendo ministrado na igreja, que os meninos fazendo o curso de teologia, tirando curso daqui e dali, tendo mais conhecimento bíblico, nós vamos estar aptos a fazer algo para Deus, a ser usados por Deus. Isso também é verdade e é importante. Deus não vai usar ninguém que não esteja capaz, que não se interesse, que não desenvolva, que não busque informações e conhecimento. Mas é preciso muito mais do que isso para ser usado por Deus, para ser luz e ser sal, para contagiar vidas, para estar apto a ministrar sobre a vida das pessoas. E a explicação para isso, se você tiver a sua Bíblia, pode acompanhar comigo, se os meninos não puderem. Em João 15:5, Jesus explica por quê. Por que nós precisamos de mais do que um estudo bíblico? Por que nós precisamos muito mais do que a letra? A própria Bíblia fala sobre isso, né? A letra mata, o Espírito vivifica. Só conhecimento, só informação. Se nós não tivermos outras coisas envolvidas com isso, nós não vamos conseguir realizar tudo aquilo que Deus espera de nós. Em João 15:5, nós temos a explicação de Jesus para isso. Amém, queridos? Se nós conseguirmos ali, amém. Mas você já abriu? Quem abriu pode ler para mim? Amém.
Então, eu posso ter conhecimento bíblico, eu posso vir à igreja, ouvir o sermão do pastor, eu posso vir num grupo de formação, eu posso fazer o curso que tiver. Mas se eu não tiver uma vida autêntica, íntegra, se eu não tiver em santidade, se eu não tiver em uma aliança firme com o Senhor, não significa que eu vou conseguir fazer todas essas obras e realizar tudo aquilo que nós falamos hoje e cantamos até. Entende, igreja do Senhor? Mas a informação que eu tenho, o conhecimento bíblico que eu tenho, ele vai se limitar a ficar só ali. Eu tenho informação para um debate, eu tenho informação para dizer ao irmão por que está errado, o que precisa ser mudado na vida dele, mas eu preciso muito mais do que isso. Nós, como diz um escritor, nós precisamos viver as boas novas, ser as boas novas antes de pregar as boas novas. Então eu preciso ser testemunho, eu preciso ter obra na minha vida de transformação, eu preciso de ter mudança na minha vida para depois dizer dos feitos do Senhor estar pronto para fazer alguma coisa em nome dele. Então é por isso que Rick Warren diz, mais do que um conhecimento, mais do que um estudo bíblico, ou mais do que uma capacitação intelectual, você precisa da presença de Deus operando na sua vida. As pessoas precisam ver mudança na sua vida. Você é o testemunho, você é uma Bíblia ambulante. E por onde você passa, as pessoas percebem algo de novo, algo de transformador. As pessoas percebem o agir de Deus. As pessoas olham para você há 5 anos atrás e falam, hoje ela é uma pessoa diferente. Em tal área, eu já não consigo ver determinadas atitudes. Então, isso é um testemunho de fé. Isso é um testemunho de transformação. Você pode e deve dizer quem é que realizou isso na sua vida. Isso gera mais frutos, e isso é o que se refere aqui na leitura que a irmã fez de João 15. Sem mim nada podeis fazer. Eu preciso estar ligado nessa videira, eu preciso estar ligada nessa fonte. É de Deus que vem todas as condições para eu mudar. Uma das coisas que nós precisamos, igreja, e que sem as quais a gente não vai conseguir realizar esse sonho de contagiar vidas, para trazer para a presença do Senhor, para a luz do Senhor, nós vamos fazer aqui alguns tópicos e meditar um bocadinho sobre ele. Vai lá na sua Bíblia em Gênesis 6, lá no início, que é bem fácil, e vamos meditar um pouquinho. Uma das coisas que nós precisamos, mas pastora, é muito importante? Deus espera que eu consiga anunciar. Gente, tem coisa mais maravilhosa do que você repartir algo bom que aconteceu na sua vida, testemunhar, ou dividir uma bênção, ou desejar para a sua família, ou para alguém que você ama muito, algo bom que aconteceu na sua vida. Quando você vem do encontro, por exemplo, todas as experiências vividas, a cura, tudo aquilo que Deus faz, você chega na sua casa, de volta para a igreja, cheia da alegria do Senhor, cheio da presença do Senhor, limpo, leve, sabe, livre, e você deseja que mais e mais pessoas passem por aquela experiência. Eu estou enganado ou só eu que penso assim? Nós desejamos, nós começamos a pensar no pai, na mãe, no vizinho, no primo, e começamos a ver o histórico de vida dele. Falava, se ele pudesse passar por isso, né? Ele ia ser liberto, e Deus ia fazer grandes coisas. Então, nós lembramos de tudo aquilo e queremos dividir aquilo à nossa volta. Deus espera que, mais do que eu pegar uma Bíblia e ficar falando e testificando, enfim, das coisas feitas, eu, por amor, por gratidão, comece a compartilhar o que já foi realizado na minha vida. Que eu comece a dizer para as pessoas aquilo que Deus já fez. Isso é ser autêntico, é ser verdadeiro, é ser natural. Deus não espera que eu faça grandes propagandas ou que eu invente grandes coisas. Eu só preciso ser autêntica, eu só preciso ser verdadeira, só preciso ser grata a esse Deus, ser natural e fazer e contar às pessoas aquilo que Deus está a fazer. E nós temos tido experiências assim, graças a Deus, no meio da igreja. Tenho tido experiências de pessoas chegarem para nós e dizer, eu tenho compartilhado com um colega de trabalho, eu tenho visto a necessidade, eu tenho falado disso, as pessoas têm confiado, porque elas conseguem ver mudança em nós, elas conseguem ver que nós temos paz, nós temos algo que o mundo aí fora não oferece. Nós somos capazes de passar por grandes tragédias e mesmo assim ter uma paz, uma alegria lá dentro inexplicável.
não é? O choro, a dor é passageira, como diz a Bíblia, dura um tempo, tem um prazo de validade, dura uma noite, mas passam uns dias, vem paz, vem alegria, não é? Nós conseguimos passar por isso. Nós temos visto na televisão essa semana, eu quase, por acaso, não tenho tido muito tempo de ver, mas essa notícia chocou o país, toda a gente viu, né? Daquele homem que matou a esposa, a filha e a netinha, e depois parece que eu soube que ele suicidou ou foi assassinado, não sei, ainda estão a investigar, não é? Na prisão. E nós ficamos pensando, como é que essas coisas acontecem? Às vezes nós ouvimos ministrações sobre, muitos de vocês devem ter ouvido, sobre o Billy Graham, aquele que fez aquelas palestras no Esperança Portugal, e uma entrevista que uma filha dele disse há um tempo atrás, que circula na internet, ela foi indagada o porquê de tantas tragédias que aconteciam no mundo, e principalmente nos Estados Unidos. Nós sabemos que há cerca de 20 anos atrás, mais ou menos 70% da população dos Estados Unidos eram evangélicos, que frequentavam alguma igreja, eram membros de alguma denominação assim, tinham um conhecimento e uma aliança com Deus. Quer dizer, quase 70% daquelas pessoas estavam aptas, tinha conhecimento, tinha a presença de Deus. E as pessoas foram, e algumas pessoas indagaram. Então, por que um exército poderoso, mais de 70% das pessoas não são capazes de impedir o mal, de impedir que haja droga, que haja tráfico, que haja tanta violência, que haja coisa? Nós estamos o tempo todo, igreja, e você há de concordar comigo, nós questionamos muitas coisas. Por que há violência? Por que há abuso sexual de menores? Por que há pedofilia? Por que há tanta coisa desagradável? Por que há desrespeito com o ser humano? Enfim, por que há tanta coisa? E nós perguntamos, né? De quem é a culpa? De quem é a culpa? E nós esquecemos disso que nós lemos aqui, ó, que eu sou o sal da terra e luz do mundo. De quem é a culpa, igreja? De quem é a culpa? Quando há esse tipo de coisa no mundo, então onde está a igreja? Onde está a luz e sal? Onde está o foco do Senhor que Deus plantou? Em cada família, mesmo aqui em Portugal, em cada família, ou tem um amigo, ou tem um parente que teve acesso à Bíblia, que teve acesso à palavra de Deus, que tem uma revelação diferente, que tem um caminho a seguir, que consegue ver uma luz no fim do túnel, que encontra respostas para muita coisa que tem acontecido. E eu fico perguntando, meu Deus, houve uma tragédia, uma família, gerações ali foram eliminadas, né? Porque ele matou a esposa, ele matou a filha e matou a neta. Né? São 3 gerações que ele acabou. Então, é uma tristeza muito grande para os familiares, para quem ficou. E eu fico pensando, Deus, será que na trajetória dessa família, será que não houve um discípulo, será que um servo do Senhor não cruzou o caminho dessa família? Será que ele não teve uma oportunidade de ouvir, falar por mais pecados que tivessem, problemas financeiros, ou enfim, a justiça está investigando uma série de hipóteses que pode ter levado aquele homem a ter cometido aquele ato. São várias, né, as suposições, enfim, a gente não sabe ao certo o que se passou, mas seja lá o que for, igreja, seja lá o que for, nós, com Deus no nosso barco, né, dirigindo, conduzindo a nossa vida, nós estamos mais seguros. Eu não vou pensar num suicídio, eu não vou pensar em nenhuma tragédia, porque eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que a minha força veio dele, eu sei que eu sou capaz de suportar grandes coisas quando eu estou firme em aliança com esse Deus. Se a situação financeira está mal, se o casamento está mal, se a vida não está mal, mas não importa, a minha vida não se resume a isso. Eu tenho um leque de possibilidades para ser vivida, e eu tenho que contagiar as pessoas por isso que eu sou capaz de dividir. É impossível, a nossa vida não é perfeita, de ninguém é. Há determinadas áreas que nós estamos com problema, estamos a passar. Isso é transitório, isso é momentâneo, isso não é para sempre. Nada é para sempre, nem a morte. Graças a Deus, nem a morte é para sempre, porque se Deus quiser, Ele ressuscita ali, ó, no velório. Deus põe a mão ali e traz de novo o fôlego da vida. Então, nem a morte, Jesus já venceu ela por nós. Nós temos a vida eterna, e é esse o bem precioso que nós nos agarramos e queremos trazer às pessoas, para dizer, a nossa vida não se limita a isso que nós vivemos aqui, graças a Deus. Porque isso aqui é muito pequeno, é muito pobre. Não é? É pequeno, eu mereço muito mais. Você merece muito mais, Márcio. Você está sonhando com o curso, mas Deus tem outros planos maiores, com valores eternos, tesouros incorruptíveis é o que Deus espera. Não esses bens, essas coisas que nós estamos a conquistar, que faz muito bem, que é necessário, que não é pecado nenhum ter.
mas isso não é o essencial. Isso vai ficar aqui, de um dia para o outro acontece uma tragédia e eu tenho que libertar de tudo isso. Então isso é passageiro, é necessário, mas não é o nosso foco principal. Nós estamos aqui com essa missão de ser embaixadores de Cristo, de ser instrumentos do Senhor, de ser focos de luz. E, olha, nós precisamos ler a Bíblia e interpretar com inteligência, não só com a fé que é necessário, mas com inteligência. Fica subentendido quando Jesus diz, você é foco de luz. Então, se você é foco de luz, significa que há escuridão, não é? Está subentendido aí. Então, você é foco de luz, então é porque há escuridão. Eu só vou ser foco de luz com essa presença do Senhor. Eu só consigo. E Deus não faz. A Bíblia mesmo já menciona faz essa comparação. Nós não acendemos uma vela, está escrito lá na Bíblia, não é? Para enfiá-la debaixo da cama. Que finalidade tem? Eu acender. Se acaba a energia, nós vamos às pressas procurar uma vela, uma lanterna ou qualquer coisa assim. Porque nós necessitamos dessa luz. Quem caminha no escuro tropeça o tempo inteiro. Quem anda nas trevas não sabe o risco que está a correr. Não sabe para onde está indo. Não sabe se está indo em direção a um grande obstáculo. Se vai bater, se caminha para um precipício. Quem anda em trevas não está seguro. Está correndo um sério risco. E quando nós momentaneamente nos encontramos num lugar onde não há iluminação, nós buscamos logo um foco de luz, não é? E a Bíblia diz que não faz sentido nenhum nós acendermos uma vela, enfiar ela debaixo da cama, esconder ela em algum lugar, porque a finalidade daquela lâmpada é estar num lugar alto, onde ela possa iluminar uma quantidade maior, alcançar o ambiente. Então, o que eu estou fazendo? Da luz do Senhor que há em mim. Se eu sou luz, luz. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou extinguindo, eu estou sufocando essa luz. Como é que eu vou contagiar se eu estiver sufocada com a presença do Espírito Santo? Se a palavra dele não está sendo vivida, se eu não divido com ninguém, eu vou extinguir essa presença. Eu tenho que dividir, eu tenho que espalhar, eu tenho que testemunhar, eu tenho que falar daquilo que Deus está fazendo na minha vida, daquilo que eu espero que Ele faça. Eu preciso falar de tudo isso para as pessoas. Isso é ser autêntico. Posso continuar aqui, igreja? Então, a história que nós lemos, você já abriu, não é? Em 6, 9. Se tiver esse versículo, eu gostaria, Murilo. Se não puder, que alguém que já tenha aberto, leia para mim, por favor. Amém. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Como é que Deus poderia ter escolhido qualquer outra pessoa daquela geração, daquele momento? Porque Ele escolheu Noé? Porque ele estava apto, porque ele era íntegro entre o povo da sua época. Nesse momento, em Massamá, nessas imediações de Mem Martins, de Algueirão, Deus espera que haja íntegros aqui. Deus espera que haja íntegros. Deus espera que haja luz e que haja sal para fazer diferença para pessoas que Ele possa usar. Noé, naquela altura, teve uma missão. Ele obedeceu a ordem do Senhor, salvou a sua família, mas garantiu depois possibilidades, não é, de povoar a terra outra vez. A terra teve uma nova oportunidade por causa de um homem que era justo, por causa de um homem que estava apto, porque o desejo de Deus em todo o tempo é salvar o seu povo, é trazer o seu povo, é trazer mudança. E todos nós, vocês e nós, estamos o tempo todo tendo novas oportunidades, recebendo instruções do Senhor e sendo aptos, preparados pelo Senhor para fazer essas obras. Nós, com esse tópico de sermos autênticos, nós falamos aqui, nós precisamos dessa integridade, precisamos ser autênticos, precisamos ser apenas nós mesmos, sermos naturais, sermos espontâneos. E um outro ponto que nós precisamos é ser verdadeiros por dentro. Eu li algo assim chocante outro dia no Facebook. As pessoas criam frases, né, chocante assim, né, e referindo-se ao carnaval, eu vi algo assim, eu não sei se eu recordo bem, mas era mais ou menos assim: você vai brincar carnaval, irmão?
Leva a máscara, aquela que você usa no dia a dia, aquela que você usa na igreja. Eu fiquei assim. As pessoas criam frases que é uma, né? Sabe, nós precisamos ser autênticos, precisamos ser verdadeiros, precisamos ser verdadeiros por dentro. Eu posso me apresentar para as pessoas de várias maneiras, e as pessoas nos conhecem por conviver conosco, elas veem as nossas atitudes, outras, com a presença de Deus, elas sabem que além da aparência existe algo mais. Graças a Deus por isso. Há pessoas maduras e com a presença de Deus que não nos julgam só pelas aparências. Graças a Deus por isso, porque aparências enganam, né? Às vezes somos mal interpretados, porque a pessoa percebe uma cena e já traça ali uma situação toda. Graças a Deus que existem pessoas assim, temerosas, que têm respeito pela vida, que têm a presença do Senhor, então tem mais cuidado com isso. Mas a verdade é que nós precisamos ser do lado de fora o que nós somos também por dentro. Nós não podemos ser diferentes, não podemos ter um sorriso aqui, palavras doces ou amigáveis, e aqui por dentro estar criticando, censurando ou sendo contraditório com aquilo. Outro ponto, nós precisamos ser autênticos quanto ao fracasso. Isso é muito interessante porque quando nós estamos ministrando, quando nós tentamos atrair alguém para a presença do Senhor, volto a falar, nós não estamos aqui guerreando por vidas na igreja, mas trazer as pessoas para a presença do Senhor, nós precisamos entender que há momentos e há situações na nossa vida que nem sempre nós vamos ter êxito, nós vamos ter vitória. Quantos já experimentaram isso? De desejar algo, de orar algo e esperar que não aconteceu? Né? De orar muito e buscar de alguma coisa, mas não aconteceu. E nós precisamos dizer assim, não, eu preciso orar mais, eu preciso buscar mais de Deus, ou eu preciso entender o porquê dessa negativa de Deus, mas precisamos ser honestos. Dizer, não, pastor, isso não aconteceu. Eu orei, eu jejuei, eu fiz campanha. Não maquiar, sabe? Não dar um falso testemunho, não dizer coisas que não são verdadeiras. Ser honesta, não aconteceu. Infelizmente, eu acho que eu não fiz certo, ou porque a vontade de Deus não era essa. Mas ser honesto, dizer não. Eu esperava algo de Deus, eu batalhei por isso, mas não aconteceu. Então vamos para um outro caminho, vamos buscar outra resposta de Deus, vamos usar outra estratégia, enfim. Mas sermos honestos com isso, com levar essa informação também para as pessoas. Andar com Deus não significa que nós vamos ter uma vida maravilhosa. Está o tempo todo, o pastor mesmo prega muito sobre isso, né? Não se engane, não ache que andar com Deus, vir para a luz, caminhar com o Senhor, significa que a sua vida vai ser maravilhosa, ela vai mudar muito, graças a Deus, em todas as circunstâncias. Você vai ter um rumo certo e seguro para a sua vida. Você vai poder contar 24 horas com alguém poderoso, não é com um amigo, não é com um homem que diz que vai fazer uma coisa e depois deixa de cumprir. Não é com alguém que trata alguma coisa com você e amanhã muda de ideia. Não é com alguém que estende a mão e depois se recolhe, sabe? É alguém que te ama e já deu prova suficiente disso. Alguém poderoso que criou todo o universo, que está à sua disposição para te abençoar, para te orientar, para te dar instruções, para fazer livramentos na sua vida. Você vai poder contar com tudo isso, mas para o seu bem, e para cumprir os propósitos de Deus na sua vida, algumas coisas que você vai querer, por vezes não vai acontecer. Encare isso como sendo o melhor de Deus. Encare isso, receba da parte de Deus aquele versículo que sempre diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então, ela é melhor que a minha. Se é perfeito, então tudo vai contribuir para o meu bem, ainda que eu não entenda, ainda que eu nem goste às vezes, mas é para o meu bem, é para o meu crescimento, é para eu amadurecer, é para aprimorar o caráter dele em mim. Amém, igreja? Viva coerente com as suas palavras. É um outro item muito importante. Sabe, dizer uma coisa para fulano e fazer uma outra coisa aqui. Ou eu, como pastor, eu dou uma instrução para A, dou uma instrução diferente para B, e dou uma instrução diferente. Segundo, é claro que cada situação é uma situação, e nós temos que tentar ajustar a necessidade da pessoa, do momento, e até nós próprios.
tentar entender o momento que nós estamos a passar, mas as nossas palavras, elas têm que ser coerentes. E nós temos que viver de acordo com aquilo que nós pregamos e ensinamos. As pessoas, quando são convidadas a vir para um grupo de crescimento, a vir para a igreja, a fazer algo, e você diz para ela, faça isso porque é bom, faça isso porque vai acontecer aquilo, você tem que ser coerente com aquilo que você vive. Você ora, então peça para a pessoa orar. Se você gosta de determinadas coisas, induza a pessoa, mas ela tem que ver isso em você. Aquilo que eu estou a dizer tem que ser aquilo que eu vivo. Eu não posso estar aqui, eu não sou como um professor que ganha para estar aqui a ministrar aulas, né, a dizer uma coisa que é necessário para o povo, mas que não se aplica à minha vida. Nós somos filhos de Deus. Todos. As instruções de Deus, os caminhos, os apontamentos, a orientação, são para todos os filhos. Eu recebo isso e instruo, eu também divido com os meus irmãos aquilo que Deus está passando. Mas eu vivo de acordo com as minhas palavras. Se eu gosto, se eu não gosto, eu tenho que ser coerente. Amém, igreja? Podemos ir para um outro ponto? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria que você, se puder, se tiver aí com a sua Bíblia aberta, se não, abre para mim em Mateus 25, 40. Nós precisamos, para ter essa vida contagiante, essa vida que motiva, que atrai, que é capaz de ser tão sensível a ponto de vivermos aquela canção que nós falamos, eu vejo órfãos, eu vejo viúvas, eu vejo filhos pródigos. Jesus, no Sermão da Montanha, era exatamente isso que ele via. Ele olhava para aquela multidão, mas ele era capaz de identificar o problema da Rita, o problema do Daniel, o problema da Cristina. Por isso que ele dizia assim, bem-aventurados, os mansos, bem-aventurados. Porque ele estava naquele sermão que era dirigido para uma multidão, na verdade, ele estava falando individualmente para cada um. Bem-aventurado, os tristes, bem-aventurado. Sabe, então ele estava dirigindo ali uma palavra para cada um de nós. E quando a palavra do Senhor é ministrada daqui, ela alcança corações ali de formas diferentes, porque o intuito do Senhor é ministrar para toda a sua igreja. É o alimento, é aquilo que nós necessitamos, mas vem com um tempero especial de acordo com a nossa necessidade, né? Nós precisamos desse alimento, precisamos disso. E esse sentimento de compaixão que nos move durante todo esse ano a estar mais sensível, a abrir a nossa visão, a nos capacitar a fazer obras para além da nossa própria igreja, a olhar para a sociedade, para o povo aí fora, para os não alcançados ainda, os não cristãos ainda, é esse sentimento de compaixão. Nós precisamos desse sentimento, nós precisamos dessa sensibilidade, precisamos desse amor. E a palavra do Senhor é que nos orienta a fazer tudo isso. Onde que está? Mateus 25, 40. Respondeu-lhes ao rei: em verdade vos digo, que sempre que fizesse a um destes irmãos, mesmo os mais pequeninos, a mim o fizeste. Nesse contexto, não está em causa o valor daquilo que está sendo feito, a importância no momento, porque às vezes nós falamos, às vezes nós fazemos coisas tão simples. Outro dia, alguém falou para mim assim, eu não fiz muita coisa para fulano, eu dei um abraço e ouvi a pessoa conversar. Ela tinha necessidade de desabafar, ela precisava de confiar em alguém, né, compartilhar alguma coisa, e foi suficiente. Bastou a pessoa sentar e ouvir. E depois ela disse ali algumas poucas palavras, mas não foi o ato dela em si capaz de curar ou de solucionar a questão do irmão, mas foi a disposição, foi a sensibilidade, foi o amor, foi a atenção que ela teve para com essa pessoa. Ela se sentiu valorizada porque alguém parou para ouvir, porque alguém deu atenção, porque alguém foi sensível com o que ela estava a passar. Às vezes não é preciso fazer grandes coisas, irmãos, mas até porque nem as grandes coisas, às vezes, nós não conseguimos. Deus espera que nós façamos as pequenas. E à medida que nós fazemos, Ele vai acrescentando mais outras vidas e outras necessidades. Nós precisamos fazer uso daquilo que já temos.
fazer uso daquela capacitação que nós temos, usar os dons que já foi entregue para cada um de nós. E à medida em que nós fazemos uso, Deus acrescenta mais e mais e mais. É isso que Deus espera de nós. Podemos avançar, então, para a segunda referência bíblica. Quem que está a me ajudar ali? Você precisa viver com compaixão, né? Vivemos isso. A segunda referência, Vitor, logo após. Louvado seja o teu nome, Deus. Deuteronômio 15:11. Na mesma linha de raciocínio, estarmos atentos àquilo que se passa à nossa volta e não deixar que nenhuma oportunidade se passe em que nós possamos fazer a boa obra do Senhor, né? Nessa mesma linha diz: pois nunca deixará de haver pobres na terra, pelo que eu te ordeno, dizendo: livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre na terra. O que esse texto está a querer dizer? Que nós vivemos, naquele contexto já havia pessoas carenciadas, né? Já havia pessoas com menos recursos de todas as áreas. Havia pessoas que precisavam de ter amigos, necessitavam de uma oração, necessitavam de um socorro, necessitavam de alimentos, de roupa, de tudo. Naquela altura já havia, e a instrução do Senhor era que para que nós estivéssemos atentos a todos. E hoje também. E depois Jesus ainda diz, lá um pouco mais à frente, ele fala: porque os pobres sempre existirão, mas socorre os pobres e os necessitados. Que diferença que existe entre pobre e necessitado? Há pessoas que têm uma condição financeira e uma condição social que vai durar para toda a vida, que não tem como mudar muito, né? Mas há pessoas que talvez por uma doença, uma enfermidade, uma falência, um desemprego, um momento, né? É o que o país está vivendo, um momento estrutural. As mudanças que está havendo em Portugal são mudanças estruturais. Espera-se que essa mudança toda seja capaz de estancar um pouquinho essa enxurrada, né, de prejuízo e consiga segurar um pouco mais, conter menos as despesas. Há momentos, há mudanças, há situações pelas quais nós passamos em que nos faz necessitados, né? Eu posso ficar enferma, eu posso ficar desempregada e, de repente, por um período, eu precisar ser sustentada pela igreja com uma cesta básica. Eu posso estar passando um momento difícil na minha vida e precisar que a igreja compre os meus remédios, ou que ela pague um talão de luz, ou algo assim. É uma urgência, é uma necessidade momentânea. Nós já fizemos isso, já socorremos N e N pessoas aqui na igreja, e já fomos questionados em algum momento. Mas fulano precisa disso? Fulano tem um carro, fulano não sei o quê, não sei o quê. Olha o critério, né? Nós achamos que as pessoas precisam de ajuda, só aquelas que estão a passar fome, só aquelas que estão vivendo de forma miserável. Mas, às vezes, naquele momento, aquela pessoa que teve sempre um padrão de vida, aconteceu alguma coisa na vida dela e ela está em possibilidade, ela precisa de uma ajuda naquele momento. Então, esses são os necessitados. E os outros são os pobres, que sempre vão existir, as pessoas que vão precisar de ajuda e de assistência. Nós temos que estar atentos a todos eles, é a instrução do Senhor Jesus. Seguindo, nós temos a parábola do bom samaritano, ou do samaritano, Lucas 10:30. Quem tiver e puder abrir, seria bom. Ou se o Vitor puder, para quem não tem, acompanha aí, até melhor para ler. Ok. Porque é melhor. Jesus, prosseguindo, disse: um homem que descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de salteadores, os quais o despojaram e espancaram-no, se retiraram, deixando-o meio morto. Ou seja, espancaram tanto a pessoa e deixou ele ferido no meio da estrada, né? Casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e, vendo, passou de largo. É uma expressão bem portuguesa, né? Passou longe. De igual modo, também um levita chegou àquele lugar, viu-o e passou de largo. Podemos ir até o 37? Mas um samaritano que ia de viagem chegou perto dele e, vendo, encheu-se de compaixão e aproximou-se, atou-lhe as feridas, deixando nelas azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu ao hospedeiro e disse-lhes: cuida dele, e tudo o que gastares a mais eu te pagarei quando voltar. Aleluias, Pai. Qual, pois, destes 3 parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores?
Respondeu o doutor da lei: aquele que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe, pois, Jesus: vai e fazes tu o mesmo. Deus está falando nesse momento para mim e para você. Então vai você e faça a mesma coisa. A igreja existe na face da terra e às vezes a igreja não cumpre esse papel. O adorador ali, né, o levita, que também passou por ele, também, por alguma razão, deixa de fazer. Mas aquele de quem ninguém esperava, de um membro, né, de alguém que viu, que presenciou a necessidade ali de imediato, porque é isso, é nesse contexto que Jesus fala, você que presencia a necessidade, você está apto, é você que Deus quer que interfira, que mude, que ajude ou que faça alguma coisa. Se for necessário, vai buscar a ajuda de outro. Né, Valéria? Foi o que você fez? Você detectou uma necessidade no seu trabalho? E me telefonou, pastor, né? Há uma pessoa que necessita disso, mas eu não tenho como ajudar, a senhora conhece? Eu também não, mas eu vou buscar. Também não sei, mas eu vou ligar para umas pessoas e vou conseguir. Então, é uma e outra e outra. E chegamos numa irmã que tinha a solução para aquela criança, né? A criança foi ajudada, o nome do Senhor foi glorificado, a igreja cumpriu o seu papel. Você fez a sua parte, a irmã fez, eu fiz, nós todas juntos pudemos ajudar aquela família, aquela criança. Seja você. Então, não espere do sacerdote, não espera do levita, não espera da igreja, não espera de ninguém. Viu uma atitude, viu uma necessidade, então vá até essa pessoa e tenta socorrer, tenta fazer o que for necessário. Nós precisamos, igreja, nesse contexto, nós precisamos entender algumas coisas. Eu queria que o Vitor, por favor, colocasse os tópicos a seguir para mim. Nesse contexto que nós vimos e no posicionamento de todos os personagens referidos nessa situação, nós vemos ali que é preciso não fugir da realidade do problema. No versículo 31, nós vemos isso. Não fugir. A igreja, todos vocês estão em contato em ambientes diferentes do que o pastor e a pastora estão. Nós temos contatos com todos vocês, mas nós não somos Deus. Deus é que está com cada um de nós em todos os lugares. Eu não posso estar em todos os lugares. Eu não tenho conhecimento das pessoas que vocês têm. E vocês não têm o conhecimento dos outros irmãos. Então, cada um está inserido num lugar, mora em um lugar, trabalha em um lugar diferente e sabe onde existem pessoas ali carenciadas, necessitadas, seja lá de que ordem for, né? Seja lá o que for, se é uma ajuda para um alimento, para um remédio, se é uma oração, se é um aconselhamento, se é o estender a mão, se é o ajudar, enfim, seja lá o que for, é você que sabe. Nós não podemos fugir da necessidade do problema. A seguir, Vitor, não ignore a realidade do problema. O que houve com os personagens, olha, mas isso vai dar muito trabalho, estou atrasado, eu tenho coisas para fazer, eu vejo uma situação para ser resolvida, mas a minha agenda me chama, né? Eu não tenho tempo, eu não tenho condições, isso vai demorar, isso vai não sei o quê. Se eu vou levar alguém para o hospital, eu tenho que ficar lá, eu tenho que ser responsável. Enfim, aquilo vai mexer com você, vai te tomar tempo, vai te trazer algum trabalho, prefere ignorar. Nós não podemos fazer isso. Para fazer a obra de Deus, para contagiar vidas, para realizar o propósito de Deus, nós temos que estar atentos a tudo que vai aparecer no nosso caminho. Nessa semana e nesses dias, pessoas, situações virão, porque é isso que nós estamos desejando. Amém, igreja? É isso que está sendo ministrado, é isso que nós estamos buscando. Senhor, eu preciso cumprir o propósito do Senhor na minha vida, para eu ser luz, para eu ser sal, para ser o instrumento do Senhor, para ser a boca do Senhor, as mãos do Senhor, os pés do Senhor. Então eu preciso estar sensível, atento àquilo que vai aparecer no meu caminho, para eu fazer essas obras, porque é vontade do Senhor. Então não posso ignorar. Depois, Vitor, a seguir, faça a sua parte diante da realidade. O que aquele samaritano disse? Ele disse, eu não posso, eu tenho algumas coisas para fazer, mas primeiro ele encaminhou aquela pessoa para o socorro, ele apontou, né, um lugar. Eu vou deixar aqui sob os seus cuidados, e eu vou lá a minha vida. Mas depois eu volto para saber como ele está, e se houver aqui algum dinheiro a ser gasto, se houver gastos, eu vou pagar. Podemos continuar, Vitor? Aproxime-se. Olha que interessante isso. Vamos prestar bem atenção. Aproximar-se das pessoas, ser confrontados com a necessidade dela, com o que ela está a viver, exige de nós que, primeiro, ao aproximarmos,
que nós tenhamos essa atenção. O segundo, dê de si. Porque às vezes as pessoas fazem como na parábola, né? Eu vejo, mas eu espero que o próximo faça. Afinal, né, ele está às margens da estrada, aqui passa muitas pessoas e daqui a pouco passa alguém, resolve o problema, eu lavo as minhas mãos e deixo para o próximo, né? Então, aproximar dessa pessoa, ir de encontro a essa pessoa, dar um pouco de atenção a ela. Depois, oferecer os seus cuidados. E esse cuidado envolve muitas coisas. Muitos, como nós já falamos aqui, eu não vou a repetir. Pode ser vários tipos de ajuda e a igreja percebe que muitas vezes para ajudar não custa muito. Depende só de nós, de ter boa vontade, né? E de amar essas vidas. E depois, volta lá só um instantinho, só para concluirmos o tópico. Por favor, dê do seu, que é o seu dinheiro. Porque às vezes nós até damos atenção e até damos um pouquinho enfim, ofereço uma carona, ofereço o meu carro, mas desde que eu não tenha que pagar alguma coisa, né? Às vezes as pessoas até param para ouvir ou faz alguma coisa, mas não termina, não conclui o que tem que ser feito. Por quê? Porque vai gastar. Ou gasta-se do meu tempo, né? Ou toma o meu tempo, ou exige da minha vida, ou exige daquilo que eu tenho. E a vida que Deus propõe para cada um de nós pode mudar, é uma vida de sacrifícios. Ninguém está a dizer aqui que nós precisamos, e já o tempo todo mencionamos isso, nós não precisamos dar tudo que nós temos, vender tudo que nós temos e dar para a igreja, aos pobres e tudo. Mas nós precisamos viver de forma sacrificial. Podemos ir para Lucas 19, por favor? Tendo Jesus entrado em Jericó e atravessando a cidade, havia ali um homem chamado Zaqueu, o qual era chefe dos publicanos e era rico. Este procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro e a fim de vê-lo, porque havia de passar por ali. Louvado seja Deus. Olha só, quando Jesus chegou naquele lugar, olhou por cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje na tua casa. Louvado seja Deus. É interessante nessa situação, porque assim, às vezes nós queremos ajuda, precisamos de um socorro, precisamos de uma solução para os nossos problemas, mas não estamos dispostos a fazer isso, né? O pastor, antes de distinguir, né, definitivamente o culto de terça-feira, o momento de oração, ele perseverou, e quem está conosco há esses anos todos sabe a nossa luta por algumas questões na igreja, e sabe da resposta da igreja em relação a isso. Às vezes nós perseveramos, nós sabemos da necessidade da igreja, mas não vemos resposta por parte da mesma em relação a isso, né? De buscar mais, de orar, de pagar um preço, de sacrificar alguma coisa assim. O que Deus espera de cada um de nós é um pouco de sacrifício. Aquele homem, apesar das limitações humanas, a limitação física dele, ele sabia que precisava ser abençoado, precisava de ter uma solução para o problema dele. E ele foi para aquele lugar e disse, em outras palavras, né, a postura dele diz isso: e demore o tempo que demorar, eu vou estar aqui, porque eu sei que Jesus vai passar nesse lugar, e quando ele passar, eu quero ser abençoado, eu quero estar aqui para não perder. Então, se for preciso subir no telhado, na árvore, se for preciso pedir licença, se for preciso pedir socorro para alguém, se for preciso pedir uma boleia para ir para a igreja, eu vou. Se for preciso pedir para o pastor ir na minha casa orar, ele vai. Se for entende, igreja? Se for preciso fazer uma campanha, se é para fazer um jejum, eu faço. O que for preciso, mas eu vou em busca da solução dos meus problemas. Eu vou em busca porque eu preciso pagar esse preço, eu preciso ir de encontro àquilo que eu preciso. Nem tudo vai vir à minha porta, nem tudo vai bater na minha porta, porque às vezes as pessoas não sabem. Eu tenho que ir de encontro ao lugar ou à pessoa que pode solucionar o meu problema. Então eu tenho que buscar ajuda dessa maneira. Podemos seguir ali com a referência? Nós vimos nesse contexto de Zaqueu um tempo que ele gastou em buscar a ajuda de Deus e a solução de Deus, do Senhor. Porque ele sabia que Jesus estava ali e sabia que, pelo que ele já tinha ouvido falar, pelo poder de tudo que estava sendo ministrado, ele sabia que Jesus podia fazer algo para a vida dele.
Então, ele não estava acomodado, ele não estava à espera que as pessoas fizessem aquilo que competia a ele fazer. Eu e você precisamos contagiar essas vidas, precisamos convidar essas vidas, precisamos envolver essas vidas, socorrê-las. Mas as pessoas, nós temos que ter isso em mente. Se for preciso, eu tenho que carregar alguém. Se for preciso, eu tenho que levar alguém. Se for preciso, a primeira, a segunda, a terceira vez, até que essa pessoa tenha consciência de onde vem a solução para a vida dela. Nós temos que fazer isso de forma convicta. Nós sabemos de onde vem. Todas as pessoas, quando estão doentes, quando elas estão enfermas, a não ser que ela tenha algum problema muito sério, mas ela vai em busca de solução. É verdade? Não é, Ricardo? Não é? Eu tenho um problema de saúde, eu vou ao médico, eu vou pedir análise, eu vou investigar, eu vou fazer o tratamento que ele falar para eu fazer. Tem que tomar uma injeção, ai, dói, é horrível. Tem que tomar um remédio, é horrível, eu vou gastar. Mas eu quero, é a necessidade do ser humano, é comum. As pessoas vão em busca de solução. Elas querem viver, elas querem estar saudáveis. Então, elas vão em busca de tratamento. Elas vão em busca de solução para o problema de saúde delas. Por que que a vida espiritual é diferente? Não é? Se Deus diz, se Jesus é a fonte, Ele está ali para abençoar, para curar, para fazer obras. Se Ele está disposto, então a pessoa tem que buscar, estar no caminho de Jesus e de encontro a Ele buscar. E nós, como instrumentos de Deus, mãos, pés e braços de Deus, como servos de Deus, nós estamos aqui para ajudá-las a levar essa pessoa e colocar ela de encontro ao Senhor Jesus para que ela seja abençoada. Amém, igreja do Senhor? Contagiar vida, responder a essa necessidade, estar sendo instrumento de Deus. Doar do seu tempo, doar do seu serviço para a glória de Deus. Quando eu faço isso, os meus talentos, o meu serviço, o meu carro é para servir ao Senhor. A minha vida é para servir o Senhor. O meu tempo de lazer, eu posso tirar uma parte dele para visitar alguém, para orar alguém, para levar alguém, apresentar Jesus, apresentar essa pessoa para Jesus e levar o inverso também, porque às vezes nós temos que orar antes, né? E colocar essa pessoa na presença do Senhor, interceder. E às vezes nós temos que levar ela até a igreja e colocar ambos ali, falar, Deus, está aqui essa pessoa, faça, ora e entrega ela nas mãos do Senhor, para que Deus possa fazer o que tiver que ser feito. Amém, igreja? Doar do nosso tempo, doar dos nossos recursos, é isso que Deus espera de cada um de nós. Vamos partindo para a nossa conclusão. Eu queria que, se possível, coloca João 15, 12 e 13, e nós concluímos nessa série de ministrações, essa é a segunda, que nós precisamos para cumprir esse propósito de Deus nas nossas vidas, para realizar tudo o que Ele deseja e para nos sentirmos úteis e não passar por essa vida. O pastor falou isso lá também ontem, né? Porque às vezes nós somos chamados, imagina que assim como Ana, como Pedro, né? Como Moisés, que eu mencionei, eu e pastor, há 10 anos atrás viemos para essa nação com esse intuito, trabalhar, salvar a nossa empresa no Brasil, resgatar alguns compromissos e voltar. Esse era o nosso sonho. Mas o sonho de Deus era outro. E é por isso que eu estou aqui 10 anos depois, continuo pobre, humilde do mesmo jeito, a empresa não foi salva, mas eu estou aqui tentando, com as minhas limitações e dificuldades, cumprir o propósito de Deus para o qual Deus nos trouxe. E eu estou aqui, eu sei que eu e você também. Para sermos luz e sermos sal, nós precisamos amar esse Deus, ser grato a esse Deus, ser grato por tudo que Ele já fez. Eu sei que Ele vai fazer infinitamente mais, mas Ele ainda não fez muitas coisas, mas as que Ele fez já é suficiente. Tudo que Ele fez já é suficiente para eu me colocar à disposição dEle e servir e dizer, o bem que o Senhor fez à minha vida, Pai, eu quero que o Senhor faça a vida dos meus irmãos. E se tiver que contar comigo, que seja. Ontem nós vimos um exemplo, sabe, de trabalho em equipe, de unidade. 3 formandos no Jocum e uma equipe enorme ali trabalhando e servindo. Por causa de 3 vidas. Mas como o pastor mesmo disse, são 3 gerações, são 3 pessoas que nós não podemos dizer assim, o limite delas vão até ali, ninguém sabe. Para ser pai e mãe de multidões, basta que eu ganhe um filho, um neto, porque os planos de Deus vão se cumprir através dele, né? Deus, quando chamou Abraão, Ele disse, sai da tua tenda, Abraão, olha para o céu.
Olha para o céu, porque Abraão, a visão dele era tão limitada, era tão pequena. Ele não conseguia. Quando Deus falava que ia abençoar, que ia multiplicar, que ia fazer, às vezes ele ficava empolgado, mas Deus falou, sai da tua tenda, olha para o céu. Se você conseguir olhar as estrelas e contar, talvez você tenha noção da quantidade de vidas que vão descender da sua que eu vou levantar através de você. Mas o que Abraão viu ali? O cumprimento, né? Ele se posicionou da maneira que Deus queria. Ele foi um homem de Deus. Deus cumpriu através da vida do filho dele. E eu e você estamos aqui. Assim como os discípulos de Jesus cumpriu o propósito dele e deu seguimento a tudo isso, eu e você hoje somos chamados a dar seguimentos, a contagiar vidas, a alimentar vidas, a propagar isso que Deus semeou no meio de nós. Tudo isso que ele fez. Obras maiores, foi cantado aqui, obras maiores nós podemos fazer, munidos desse sonho, desse amor, desse desejo, desse empenho, dessa necessidade também. Podemos dizer assim, necessidade urgente, porque há pessoas aí fora, como essa família que eu mencionei, que morreram, talvez sem conhecer Jesus. Não podemos afirmar, mas talvez não foram salvas. Por quê? Porque faltou onde é que estava a igreja? Onde é que estava a luz e sal naquele momento? Cadê o povo de Deus que não estava ali presente? E nesse momento, há tantas e tantas aí fora, necessitando de uma palavra, de uma oração, precisando ver uma luz no fim do túnel, porque a vida está difícil. Cadê o amor? Cadê o sal que há em mim e você? Nessa manhã. Nós vamos passar por essa vida. Eu estou com 52 anos. Será que eu vou chegar a 60, 70? E falar assim, foi em vão, eu vivi em Portugal 10 anos. Mas eu não consegui mudar a história de ninguém. Será que é isso que Deus quer para a minha vida? Não é, não é. Eu não estou aqui a perder tempo, eu creio. Nós estamos aqui para contagiar vidas e dizer, existe algo valoroso dentro da minha vida que move, que é o combustível da minha vida. O combustível dessa campanha é o amor. O combustível do evangelho é o amor. O combustível da igreja é o amor. É amor, amor, amor. Amor por Deus, amor por vidas, amor pelo meu ministério. Amor, gratidão por Deus, por tudo que Ele já fez, pelos livramentos, por tantas bênçãos, por coisas que Deus vai fazer, geração após geração. Nós nunca podemos limitar o que Deus vai fazer. É amor, amor e amor. Isso que Deus espera de mim e de você nessa manhã, que eu ame a esse Deus, sendo capaz de dizer assim, o meu amor é demonstrado em ações, Deus, eu não vou extinguir a luz do Senhor, eu quero nessa semana ser luz. Eu quero ser luz no meio às trevas. Eu quero ser sal da terra. Eu quero que o ambiente que eu trabalho, as pessoas saibam que o Senhor existe, do poder que o Senhor tem, das coisas que o Senhor é capaz de fazer. Eu vou trazer essas pessoas, Pai, para a Tua presença. Eu vou orar, eu vou fazer o que for necessário. Por quê? Porque eu amo o Senhor, eu sei do que o Senhor é capaz e eu sei que o Senhor vai fazer infinitamente mais na vida de cada uma dessas pessoas. Esse é o amor que Deus deseja que nós expressemos. Não foi para sermos pessoas alienadas, dispersas, tristes, mas pessoas que são gratas, pessoas que confessam, pessoas que testemunham, pessoas que falam o tempo inteiro desse amor, dessa bênção maravilhosa de Deus, que é a salvação, que é aquilo que Deus planejou para cada um de nós. Nós vivemos muitas coisas boas aqui, mas o melhor, a gente fala, o melhor ainda está por vir. E às vezes cantamos isso, nós pensamos assim, o ano de 2012 vai ser melhor, né? Eu vou naquela listinha de pedidos que eu fiz, então Deus vai realizar, o melhor ainda está por vir sempre, irmãos. 2013, 2014, mas o melhor está por vir na eternidade. É lá, é lá. O melhor está por vir, o melhor está por vir. Aqui pode melhorar sim, mas o melhor está por vir. Então, nós temos um grande exemplo, que é o de Jesus, que foi capaz de cumprir, de romper com obstáculos de religiosos, com crenças, com culturas. Ele foi capaz de romper com todos os obstáculos, de ir contra muitos que tentavam parar e travar o seu ministério, para resgatar aqueles que necessitavam. Deus espera de mim e de você
Que nesses dias nós possamos ser capazes de vencer o frio, que possamos ser capazes de vencer crise financeira, depressão, tristeza, problemas, sejam eles quais forem. Que nós sejamos capazes de romper com tudo isso para ir de encontro àqueles que necessitam. Porque foi isso que Jesus disse. Ele disse, eu vim para buscar o que estava perdido. Então, nós estamos aqui em nome do Senhor Jesus Cristo, não para ficar murmurando contra tudo que está acontecendo aí, mas olhar para o Evangelho, olhar para a presença de Deus e olhar para tudo isso que Deus fez na nossa vida e declarar o tempo todo, melhores coisas Deus está para fazer, melhores coisas ainda virão, e Deus vai fazer na minha vida, na minha geração, na minha vizinhança, nas pessoas que estão à minha volta, porque eu digo para o Senhor, eis-me aqui, Senhor. Então, usa a minha vida, que a luz do Senhor irradie a tal ponto que eu possa, de verdade, contagiar essas pessoas. Não importa o que estão a viver por aí, mas eu tenho essa luz, essa presença do Senhor. Eu tempero, o meu sal é capaz de salvar, de resgatar tudo isso que está em pecado e que está mal. Eu sou capaz com a presença do meu Deus. Amém? Eu gostaria, só para concluir essa nossa reflexão nessa manhã, eu gostaria que, se pudessem, apague a luz aí, por favor. E eu gostaria que você curvasse a sua cabeça e meditasse sobre isso. Nós estamos numa série visando viver o melhor tempo com Deus e ser instrumento do Senhor também. Tanto como filhos, servos do Senhor, tentamos melhorar, adequar a nossa vida e cumprir o nosso papel, não é? Mas nós estamos, acima de tudo, dizendo para o Senhor, eu não estou satisfeita com aquilo que eu tenho feito e aquilo que eu tenho desempenhado. Eu sei que eu posso fazer bem mais. E às vezes eu estou travada em muitos obstáculos. Eu quero pedir, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nessa manhã a igreja do Senhor, o povo de Deus, reflita sobre isso. E que nós possamos buscar no Senhor tudo que for necessário para desvencilhar desses obstáculos. Eu quero